Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área. Vamos continuar a sintaxe. Repare, termos essenciais. Eu lhe disse o seguinte, existem dois. Quais são? Sujeito, pelo qual já passamos, e predicado. Meu aluno, concentre. Não estou falando predicativo, estou falando predicado. O que é o predicado? Predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Alexandre, eu não entendi. Na verdade, meu aluno, é toda a frase excetuando o sujeito. Veja comigo. Predicado está aqui, ó, é aquilo que se declara sobre o sujeito, já foi falado. João e Maria compraram uma casa. Alexandre, me esqueci. Como é que a gente faz para achar o sujeito? Fácil. Pergunta ao verbo. Quem comprou uma casa? Acompanhe. João e Maria. Então aqui, ó, como existem dois núcleos, você já sabe. Aqui existe o tal do sujeito. Lembra? Sujeito composto. Beleza. Este cara aqui em vermelho é um dos termos essenciais da oração. Existe um outro, o predicado. Então, o predicado é tudo isto aqui, ó. Ó, é toda a oração excetuando o sujeito. Então, ali você acabou de encontrar o predicado desta oração. João e Maria compraram uma casa. Percebeu? Nada demais, sem floreio, direto e sem rodeio e sem complicação. Agora, depois eu vou classificar esse predicado. Deixe-me voltar. Houve erros grosseiros. Você viu já comigo que o verbo haver, quando ele está no sentido de existir, você sabe que ele é o tal do impessoal. Ele é impessoal. Significa o que, Alexandre? Ser impessoal. Significa que na oração em que ele está, o sujeito ele não existe. Então, qual é o sujeito da oração houve erros grosseiros? O sujeito, vou colocar aqui, ó. O sujeito não existe. O sujeito é inexistente. É uma oração sem sujeito. Aí você ficou na dúvida agora. Alexandre, se o predicado é tudo aquilo excetuando o sujeito, e quando não há sujeito? O predicado é o quê? O predicado, repare, vai ser toda a frase, vai ser toda a oração. Então, aqui, qual é o predicado de houve erros grosseiros? Houve erros grosseiros. Percebeu? Então, deixe-me repetir, pertinho de você, o que é o predicado. Predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Como é que no plano físico eu vejo esse predicado? É só tirar o sujeito, o que resta é o predicado. E se já não houver o sujeito, o predicado é toda a oração. Veja, não há nada de mais nisso, ok? Então vem contigo, acompanhe. Mas, para variar, sempre complica um cadinho. Vamos tentar entender aqui. Esse predicado, tal qual foi o sujeito, ele pode ser classificado. Então, o sujeito, lembra, ele foi classificado como simples, composto, desinencial, havia o indeterminado, a oração sem sujeito, tudo isso. E o predicado? O predicado, ele possui três classificações. Predicado pode ser verbal, pode ser nominal ou pode ser verbo nominal. Difícil, Alexandre? Você não vai ter dificuldade alguma. Vamos tentar juntos. Quando que o predicado é verbal? O predicado é verbal quando o núcleo do predicado for o verbo. Alexandre, mas como é que eu vou saber que é o verbo? Aí é fácil.
agora é o momento chave. Você vai anotar para mim, tá? Repare, toda vez que o verbo for, concentre no que eu vou lhe dizer. Ó, vou me enquadrar aqui, preste atenção. Quando o verbo for, lembra, João saiu. Repare que quando eu falo com você, João saiu, num bate-papo entre mim e você é capaz de entender essa informação sem que haja um complemento para este verbo. Então, este verbo aqui, ó, ele é intransitivo. Ele é intransitivo. Vamos trabalhar mais isso, tá? O nome disso é predicação ou transitividade verbal. A gente vai trabalhar mais daqui a pouquinho, daqui mais à frente um pouquinho. Mas, por enquanto, você já vai treinando comigo. Tá. Agora, veja no outro exemplo. João necessita de aula. Repare que quem necessita, necessita de. E o verbo necessitar, diferentemente do verbo sair, ele precisa de um complemento. Num bate-papo, vou voltar entre você e mim, eu falo assim, pô, não sabe dar maior. Qual foi? Eu encontrei João e do nada ele falou que necessita. E paro. Quando eu paro, na hora você vai me perguntar o quê? João necessita de quê? Ele necessita de ajuda. Ou ainda, de aula, que é igual ajuda. Então, repare que se o verbo necessitar, ele pede um complemento, ele é um verbo chamado transitivo. Concentre comigo. E se ele é um transitivo que pede um complemento introduzido por preposição, ele é o chamado transitivo indireto. Comece a se acostumar com essa linguagem, porque ela vai ser extremamente importante para as aulas que virão, tá? Então, vou beber aquele golinho de água que é de praxe, acompanhe. Continuando, vem comigo, vem comigo. Aí, ó, aqui, será que não está cortando minha cabeça, não? Eu converso com a galera aqui, tá não, né? Então aí, opa, acho que o meu teto aumentou, hein? Repare agora, João comprou o livro, a mesma história. Pergunta a você, aqui ainda vou usar, tá? Tem uma galera aqui que me ajuda pra caramba, ainda vou voltar aqui, só nessa parte aqui. Então, ó, João comprou o livro. Um bate-papo entre você e mim, da minha maneira, eu falo assim, pô, não sabe nada maior. Encontrei João, ele falando comigo, sabe o que ele falou? O quê? Que ele comprou. Aí você fala, comprou o quê? Então, se comprou o quê? Esse verbo comprar também é transitivo. Transitivo é aquele que não passa uma mensagem completa. Aí viaje comigo agora. Repare que este aqui, ó, o livro, é o complemento do verbo comprar. E veja que o livro aqui não é um complemento introduzido por preposição. Então, se ele não é introduzido por preposição, no futuro você vai treinar muito com isso comigo, é o tal do objeto direto. O verbo que está ligado ao transitivo melhor, o transitivo direto, é aquele que tem o objeto direto. Ou seja, o verbo que está ligado ao objeto direto tem um nome, transitivo direto. Então, o transitivo direto é aquele que pede um complemento não introduzido por preposição. Beleza. Agora, o último exemplo para eu voltar e você entender aonde eu quero chegar. Ele avisou o resultado ao aluno. Repare o detalhe. Neste caso agora, quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Veja que aqui, mais uma vez, é um verbo transitivo. Por quê? Vou repetir. No mesmo bate-papo entre mim e você, eu falo assim, pô, não sabe dar maior. Sabe o que aconteceu? Hoje eu percebo que ele avisou. Avisou o que a quem? Então, pede complemento. Ele é transitivo. Agora, transitivo, concentre no que eu vou lhe dizer, hein? Transitivo que vai trazer, ó, vai trazer consigo dois complementos. Um é o resultado e o outro é ao aluno. E veja que o resultado é o complemento não introduzido por preposição. É o objeto direto.
E ao aluno é o complemento introduzido por preposição. É o objeto indireto. Por isso que este verbo agora é o tal do transitivo direto, direto e indireto. Ele tem os dois objetos. Beleza até aqui? Então tá, eu ouvi você, beleza. Então agora vamos tentar entender direitinho quando que aparece o predicado verbal. Volte comigo. Aí voltei aqui ao início. Repare, olhe para cá, ó. O que você vai colocar no papel para mim? Primeiro, o que é o predicado na primeira oração? Tá aqui, ó, vou botar em preto. Saiu. É tudo exceto o sujeito. O sujeito é o João. O que é o predicado na segunda oração? Ó, necessita de aluno. É tudo exceto o sujeito. Aí, eu quero que você coloque no papel o seguinte. Quando o verbo for intransitivo ou quando ele for transitivo indireto, o predicado vai ser classificado como verbal. Então, para eu chegar à conclusão de que o predicado é verbal, eu vou ter de ver qual é a predicação do verbo, a transitividade. Se ele for intransitivo ou transitivo indireto, o predicado é verbal. Pão, pão, queijo, queijo. Escreva isso para mim, por favor, hein? Depois eu vou olhar seu caderno. Aí vem comigo. Alexandre, e se o predicado, concentre, tiver um verbo transitivo direto? Mais um cadinho. E se o predicado tiver um verbo transitivo direto e indireto? Mesma coisa. Se o verbo for transitivo direto, ou se ele for transitivo direto e indireto, o predicado também vai ser verbal. A que conclusão eu cheguei? Concentre. Quando o verbo for intransitivo ou transitivo, o predicado é sempre verbal. Pão, pão, queijo, queijo. Transitivo pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Mas você não precisa disso. Você só tem de memorizar o seguinte: se o verbo for intransitivo ou se ele for transitivo, o predicado é verbal. Colocou no papel? Ok. E quando que o predicado é nominal? O predicado é nominal, veja, quando o núcleo é o predicativo. Alexandre, eu não me lembro mais o que significa ser predicativo. Predicativo é aquele termo que passa uma qualidade ou um estado. Por exemplo, triste é um estado, linda é uma qualidade. Esse termo, que em regra traz consigo o papel adjetivo, sintaticamente é chamado de predicativo. E repare que neste caso aqui, triste quem está é João. João que é o sujeito desta oração. Ok? Por isso que a gente fala que triste é o predicativo do sujeito. Agora que é o pulo do gato. Pulo do gato. Não me lembro, Alexandre, vou colocar aqui. Não me lembro dos verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação mesmo que eu tenho de memorizar? No alto caminho, meu aluno. Enquadra aqui comigo, ó. É o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo ficar, é o verbo parecer, e eu vou botar aqui o permanecer, tá? É lógico, preste atenção, que estes verbos aqui, quando a gente fala, são verbos de ligação,
dependendo do contexto, pode haver uma variação, não há dúvida. E eu vou repetir, o que eu estou lidando ali é a teoria. Eu não estou preso às especificidades. Então, sem ficar preso a ideia pormenor, verbos de ligação. Se, está, ficar, parecer e permanecer. Pronto. Você tem de pegar isso, ok? Então, veja aqui comigo o seguinte, que o verbo estar, como eu acabei de lhe dizer, ele é um verbo de ligação. Ele é verbo de ligação por quê? Porque ele liga o sujeito ao famoso predicativo do sujeito. Agora é o pulo do gato que você só aprende no Alfacom. Repare qual é o predicado. Não estou falando predicativo, desatento. Ouça, qual é o predicado de João está triste? O predicado está aqui, ó. É tudo exceto João. Repare, toda vez que o predicado vier com verbo de ligação, ele vai ser classificado como nominal. Percebeu? É para matar a pau. Ou seja, se o verbo for intransitivo ou transitivo, é verbal. Se o verbo for de ligação, é nominal. Pão, pão, queijo, queijo. Alexandre, e se houver características de ambos? Se coexistirem características, aí o predicado vai ser verbo nominal. Não entendi. Vem comigo aqui, ó. Predicado, verbo nominal. Ó, ele chegou e estava triste. Repare um detalhe. O verbo chegar, tal qual o verbo, cadê um exemplo? Sair, é aquele verbo que não pede um complemento verbal para que você o entenda em sua plenitude. No bate-papo entre você e mim, eu falo assim, vem cá, o Mário aí, ele já chegou? Aí você fala comigo, ih, Alexandre, chegou e já meteu o pé, já foi embora. Então repare que quando você fala assim, ó, ele chegou e depois meteu o pé, eu entendi o que você me falou. Então essa mensagem é completa. Eu não preciso de um complemento, de um objeto. Por isso que o verbo chegar, repare, ele é um verbo intransitivo. E detalhe importante, o verbo chegar não está na nossa listinha. Então não venha me dizer que o verbo chegar é de ligação, ok? E triste. Triste, como você viu, é um predicativo. Por que ele é um predicativo? Porque ele passa um estado. No caso aqui, um estado dele. Então, sintaticamente, triste é um predicativo. Veja, eu não estou falando predicado, hein? Eu estou falando predicativo. É um predicativo do sujeito. Então, meu aluno, repare um detalhe. Repare agora um detalhe. Veja, o verbo chegar caracteriza, por ser intransitivo, um predicado verbal. Outro detalhe. O triste, por ser um predicativo, caracteriza um predicado nominal. Ou seja, aqui coexistem características dos dois predicados. É por isso que este predicado ele é classificado como verbo nominal. Então, o macetão é o seguinte, para você anotar. Quando você vir um verbo intransitivo ou transitivo mais um predicativo, o predicado vai ser verbo nominal. Quando você vir um verbo de ligação, o predicado vai ser nominal. Quando você vir um verbo intransitivo ou transitivo
sem a presença de predicativo, o predicado vai ser só verbal. Alexandre, vou me aproximar para ouvir você. Diga-me. Então, se eu errar a classificação, a predicação, a transitividade do verbo, eu erro tudo? Você erra tudo. É por isso que a gente tem de treinar. Porque se classificou como transitivo, intransitivo, de ligação, predicativo, tudo fica simples. Mas se errar na classificação, principalmente da predicação verbal, acredite, o bagulho fica doido. Ok? Então, beleza. Pergunta a você, é difícil? Então vamos treinar. Vamos fazer aquele exercício que é de praxe. Acompanhe, vamos embora. Vem comigo. Jogou no exercise, repare só. Vamos que vamos. Número 1, corresponde à correta classificação do tipo de sujeito e predicado da oração. Não devemos dar um significativo pejorativo à esmola, a seguinte opção. Repare um detalhe, preste atenção, hein? Primeira pergunta que lhe faço, não devemos dar. Eu pergunto, quem é o sujeito? Quem é que não deve dar? Nós. Veja, o pronome reto nós, aqui está escrito? Não. Mas pela desinência do verbo, mois, eu consigo chegar ao sujeito que é nós. Então esse é aquele sujeito oculto, elíptico, também chamado de desinencial. Além disso, repare que o verbo dar está aqui, ó. E quem dá alguma coisa, ó, um significado pejorativo, objeto direto, a algo ou a alguém, no caso, a esmola, objeto indireto. Por isso que o verbo dar é o famoso verbo transitivo direto e indireto. Lembra? Quando o verbo é transitivo direto e indireto e não há predicativo, a classificação do predicado é verbal. Por isso, se trata de um sujeito desinencial e o predicado é verbal, a resposta só pode letra C, C de Cristo. Ô glória! Vambora! Questão número 2. Assinale a alternativa que contém predicado nominal. Você já sabe, tá malandro, que o predicado nominal, ele vem associado ao verbo de ligação. Vamos à letra A. Todos precisam de um amor. Quem precisa, precisa de. Verbo precisar é o tal verbo transitivo indireto. Vai colocando direitinho aí. Alexandre, sua letrinha é feia pra caramba. Que eu tô fazendo com o dedo, né, meu aluno? Aqui é diferente. Repare bem. Mas não é bonita também, não. Então, se ele é transitivo indireto, qual é a classificação do primeiro predicado? PV, predicado verbal. Letra B. Todos estão carentes de amor. Estão é o estar. Naquela nossa listinha, quais são os verbos de ligação? Se, está, ficar, permanecer, parecer, tem, de decorar. Então, se o verbo estar é de ligação, o predicado é nominal. Se o predicado é nominal, letra B pode marcar. Letra C. O amor precisa, de novo, quem precisa, precisa de. Transitivo indireto. Transitivo indireto é PV, é predicado verbal. E na letra D, a carência de amor gera o quê? Gera isso, gera depressão. Gera algo, transitivo direto, e depressão é só o complemento do verbo gerar, não introduzido por preposição. Verbo transitivo direto caracteriza PV também, predicado verbal. Então, se predicado nominal era o que pretendia o examinador, a resposta é a letra B, B de bola. Me botou grandão, Fabão? Repare, meu aluno, não há dúvida de que, quanto à classificação do sujeito e do predicado para a prova,
é muito mais importante a do sujeito, principalmente sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Por favor, olhe essas duas partes com muito carinho. Classificação do predicado hoje não é uma grande tendência em prova. Isso aparece principalmente em provas de conotação militar, para aquela molecada que faz ESA, SpaceX, EPICAR, mas pode ser que venha na sua prova também. Então não deixe de olhar, ok? Então é isso. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.